Antes do estoicismo. Antes de Zenão de Cítio desenvolver a filosofia que se tornou o estoicismo, ele estudou algumas outras filosofias. Sua primeira influência veio do cinismo. O cinismo foi uma corrente filosófica fundada por Antístenes de Atenas, que era discípulo de Sócrates. Para os cínicos, o propósito da vida era viver na virtude, de acordo com a natureza. Os cínicos praticavam a virtude, rejeitando desejos mais convencionais. Zenão também estudou sobre Platão e Sócrates. Os estoicos viam Sócrates como um humano exemplar e se consideravam descendentes filosóficos diretos dele. Alguns dos principais pensadores do estoicismo. Zenão de Cítio. O que sabemos sobre Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, vem de uma biografia do historiador Diógenes Laércio. Há uma história sobre Zenão que dizia que ele havia consultado o oráculo para saber o que deveria fazer para alcançar a melhor vida, e que a resposta do deus foi que ele deveria assumir a aparência dos mortos. Zenão então decidiu que isso significava que ele deveria estudar escritores antigos, e é por isso que seu amor pela filosofia começou a florescer. Segundo Diógenes, Zenão era um mercador que navegava com suas mercadorias quando uma tempestade o deixou naufragado, ou seja, sem seu barco. Sem saber o que fazer da vida, Zenão foi para Atenas, foi a um livreiro e leu um relato sobre a vida de Sócrates. Impressionado com o que aprendeu, Zenão perguntou ao livreiro onde poderia encontrar pessoas como Sócrates. Naquele momento, um famoso filósofo cínico, Crates de Tebas, passou por lá. O livreiro apontou e disse: "Siga-o." Podemos não saber exatamente como isso aconteceu, mas sabemos que Zenão chegou em Atenas por volta de 312 a.C. e que em 300 a.C. ele começou a escola estoica. Sua filosofia manteve a divisão tríplice da lógica, física e ética, de acordo com a filosofia platônica, embora sua física diferisse significativamente da de Platão. Sua ética foi bastante influenciada pelo cinismo. Zenão escreveu muitos livros, mas assim como os primeiros trabalhos estoicos, foram perdidos. O que sabemos sobre Zenão vem de citações e outros fragmentos. Zenão fez afirmações ousadas sobre seu tempo. Ele insistia em que todas as pessoas fossem vistas como cidadãos iguais, o que incluía a igualdade entre homens e mulheres. Zenão acreditava que todas as pessoas tinham igual acesso à virtude, mas poucas a aperfeiçoavam. Sócrates, Diógenes e o mítico Hércules eram algumas das poucas pessoas que Zenão considerava como sendo sábios, ou seja, verdadeiramente virtuosos. Ariston de Quios. Ariston era um contemporâneo de Zenão. Sua filosofia mostra grande divergência do pensamento estoico desde suas origens. Ariston acreditava que apenas a ética importava, e também afirmava que apenas questões gerais e teóricas valiam a pena ser discutidas na ética. Suas ideias acabaram não prevalecendo. Cleantes. Depois que Zenão morreu, a escola estoica foi deixada para um de seus alunos, que era Cleantes. Cleantes tinha começado a vida como boxeador, mas mudou de carreira para se tornar filósofo, depois de ouvir as palestras de Zenão. De noite, Cleantes trabalhava como transportador de água para um jardineiro, irrigando a terra. Cleantes manteve o Stoa por mais de 30 anos, expandindo e solidificando uma variedade de doutrinas de Zenão. Ele supostamente escreveu mais de 50 obras, mas novamente só temos fragmentos. Um dos trabalhos mais longos que ainda temos é chamado de Hino a Zeus, que nos dá uma ideia da relação estoica com seu Deus, o universo. Para onde quer que seus decretos tenham me designado, sigo prontamente, mas se eu não escolher, por mais miserável que eu seja, devo segui-lo ainda. O destino guia os que desejam, mas arrasta os que não querem. Crisipo. Crisipo era aluno de Cleantes, e foi o terceiro diretor da escola estoica. Sabemos que ele era um filósofo brilhante, e que expandiu muito os ensinamentos de Zenão, tanto é que é chamado de segundo fundador do estoicismo. Diógenes disse: "Sem Crisipo não haveria Stoa." Sêneca. Sêneca era um estadista romano que aconselhou o imperador Nero nos primeiros anos de seu reinado. Sêneca era um estoico praticante, e como escritor prolífico, escreveu 124 cartas sobre a moralidade e uma variedade de ensaios que constituem um dos acervos mais importantes do pensamento estoico, ao qual ainda temos acesso. Caio Mussônio Rufo. Caio Mussônio Rufo era o professor de um estoico mais conhecido, Epiteto. Temos uma pequena coleção de suas palestras que ilumina os pensamentos estoicos sobre uma variedade de assuntos, como o que os estoicos devem comer, como devem se vestir, como devem mobiliar suas casas e como deve ser o relacionamento dos estoicos com o trabalho e com a família.
Epiteto afirmava que seu professor não queria que os alunos elogiassem suas palavras, mas que ficassem atordoados com o silêncio contemplativo. Como disse Musonio, a escola de filósofos é um consultório médico. Você deve sair não satisfeito, mas dolorido. Epiteto. Epiteto começou a vida como escravo, depois recebeu sua liberdade e tornou-se professor estoico. Ele tem grande influência no estoicismo, tendo sido ele quem provavelmente desenvolveu as 3 disciplinas estoicas. Como um verdadeiro estoico, Epiteto sempre focou em mudar a vida de seus alunos. Ele não queria que seus alunos confundissem a memorização de textos estoicos com um verdadeiro trabalho de construir um eu melhor, ou seja, se tornar uma pessoa melhor. Marco Aurélio. O imperador romano Marco Aurélio manteve um diário filosófico pessoal que atualmente é chamado de Meditações. É uma das principais obras estoicas sobreviventes. É através de suas reflexões que entendemos a mente estoica. Seus pensamentos são amplos, mas encontramos alguém que luta com seus próprios pensamentos, busca sabedoria prática e, como imperador, anseia por entender a justiça. Marco Aurélio nos mostra que, independentemente da posição social de uma pessoa, ela pode encontrar a harmonia estoica. Não fique enojado, nem desanimado, nem insatisfeito, se você não conseguir fazer tudo de acordo com os princípios certos. Mas quando você falhar, volte novamente e fique satisfeito se a maior parte do que você fizer for consistente com a natureza do homem, e ame isso ao qual você retornou. Alguns outros pensadores anteriores aos estoicos que também influenciaram na filosofia do estoicismo foram Pitágoras, Sócrates e Diógenes de Sinope. Cinismo moderno versus cinismo antigo. O termo cínico ou cinismo significa uma pessoa interessada em si mesma, desconfiada e disposta a desconsiderar as normas sociais para progredir. Essa visão do cinismo está tão distante da filosofia cínica antiga quanto a palavra moderna estoico está distante dos antigos estoicos. Os cínicos acreditavam que o objetivo da vida era viver uma vida de virtudes, assim como os estoicos, mas sua prática era descartar ao máximo possível as coisas materiais para viver essa vida. Eles também desconsideravam a maioria das convenções sociais, não por interesse próprio, mas porque os consideravam obstáculos à vida virtuosa, e sentiam que seu comportamento, diferente da maioria, oferecia uma oportunidade para que os outros aprendessem a questionar o mundo ao seu redor. Alguns termos que ajudam a entender o pensamento estoico: eudaimonia, felicidade, florescimento humano. Os estoicos consideram o florescimento humano o ponto da vida. Eles definem isso como viver de acordo com a natureza. Prosoque, atenção. Um aspecto fundamental da prática estoica é uma atenção concentrada no seu processo de pensamento. Patos, um julgamento irracional, um distúrbio da mente. Os estoicos acreditavam que emoções negativas ocorrem por causa de julgamentos impróprios sobre o mundo. As práticas éticas estoicas nos treinam para fazermos julgamentos fundamentados e, portanto, eliminar o patos, que também é chamado de paixão. Eupateiai, um julgamento razoável, um estado de espírito saudável. Estado de espíritos saudáveis, como a alegria, provém de crenças razoáveis sobre o mundo. Adiáfora, indiferentes. Os estoicos colocam todas as coisas que estão fora do seu controle na categoria de indiferentes, coisas que por si só não são boas nem ruins. Uma parte essencial do treinamento estoico é aprender a discernir entre coisas realmente boas e indiferentes. Oikeioses, afinidade, afiliação, carinho. O estoicismo trabalha em nossa afeição natural por parentes próximos a fim de expandi-la para incluir o amor por toda a humanidade.